Milionário não acreditou quando viu o menino de 5 anos paralítico abandonada em sua porta. Chocante. Era uma manhã fria e cinzenta quando algo surpreendente aconteceu. À porta de um luxuoso casarão, um homem de sucesso, que jamais se importou com o sofrimento dos outros, viu algo que jamais imaginaria. Um menino de 5 anos, paralítico, sozinho em uma cadeira de rodas, abandonado no frio. Sem explicações, sem um bilhete, o menino estava ali, à porta do milionário, que, confuso, não sabia o que fazer com aquela criança. Enquanto ele olhava para o menino, algo inexplicável começou a acontecer. Com o passar dos dias, o milionário começou a perceber que aquele garoto não era apenas uma vítima das circunstâncias. Havia algo em seus olhos, algo que tocava profundamente sua alma. A vida do homem, que sempre foi pautada pelo dinheiro e pelo sucesso, começou a mudar de forma radical. O que parecia ser um simples encontro, agora parecia o início de uma jornada de descobertas e mudanças. Antes de continuar, curta esse vídeo, deixe seu comentário sobre de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização dessa incrível história. Com o tempo, o milionário percebeu que o menino, em sua fragilidade, estava lhe oferecendo algo que ele jamais imaginaria. Uma chance de olhar para sua própria vida de uma forma totalmente nova. As descobertas começaram a surgir, e, a cada dia, o milionário sentia-se mais envolvido, mais desafiado a mudar. Mas o que ele não sabia era que essa história estava prestes a revelar segredos do seu próprio passado, e a ligação com o menino era muito mais profunda do que ele poderia imaginar. Quer saber como essa história vai se desenrolar? Curta, comente e inscreva-se no canal, porque o que está por vir vai mudar tudo o que você pensa sobre a vida e as relações humanas. À medida que os dias passavam, o milionário se viu cada vez mais atordoado. O garoto, com seu olhar profundo e gestos sutis, parecia ter algo que o milionário não conseguia entender, mas que fazia seu coração bater de uma forma que ele nunca havia experimentado. Com o tempo, ele começou a investigar o passado do menino e a entender mais sobre a sua própria história, até que uma descoberta ainda mais surpreendente o abalou profundamente. O que aconteceria a seguir? O que o milionário faria com essa revelação e com o laço inesperado com o garoto? Não perca a continuação dessa história fascinante. A manhã estava gelada, e as nuvens pesadas sobre a cidade pareciam anunciar uma tempestade iminente. No alto de uma colina, a mansão imponente de um milionário bem-sucedido se erguia, com suas paredes de vidro refletindo a frieza do tempo. Ele se chamava Paulo, um homem de mais de 50 anos, conhecido por sua fortuna acumulada e por uma atitude distante em relação aos problemas dos outros. Na verdade, Paulo jamais se permitia se envolver com algo ou alguém que não fosse de seu interesse direto. A vida dele estava confortável, sem grandes desafios, e ele acreditava que o mundo girava ao seu redor. O dia começara como qualquer outro. No escritório da mansão, ele revisava relatórios financeiros enquanto um aroma suave de café preenchia o ambiente. Mas quando ouviu a campainha tocar, não esperava que fosse o começo de uma reviravolta em sua vida. A campainha tocou novamente, mais insistente, interrompendo seu raciocínio. Paulo suspirou, se levantando lentamente. Ele estava irritado com a interrupção, mas decidiu atender, sem saber que aquela seria uma das decisões mais significativas de sua vida. Ao abrir a porta, seu olhar foi imediatamente atraído por uma cena que o deixou sem palavras. Diante dele, em uma cadeira de rodas, estava um menino de apenas 5 anos. O garoto estava pálido, com os olhos grandes e inocentes, e, o mais surpreendente, estava sozinho. Não havia ninguém por perto, nem uma explicação, nem um bilhete. Apenas a criança, em silêncio, olhando para Paulo com um olhar vazio e perdido. O homem congelou por um momento, sem saber o que fazer. Quem te trouxe aqui? Paulo perguntou, mas o menino não respondeu. Ele não parecia assustado, apenas perdido, como se soubesse que aquele encontro não era por acaso. Paulo, ainda sem saber o que fazer, agiu instintivamente e o trouxe para dentro da casa. Ele sentiu algo, uma sensação estranha, mas não soubera identificar. O garoto não se queixava, nem sequer falava, e o silêncio se estendeu entre os dois, uma barreira que ninguém parecia querer quebrar. Paulo o acomodou na sala, pensando que talvez alguém voltasse para pegar a criança mais tarde. No entanto, à medida que as horas passavam e ninguém apareceu, o desconforto no peito de Paulo crescia. Ele tentou ligar para a polícia, mas antes que o fizesse,
uma ideia se formou em sua mente. Ele sabia que sua vida, por mais que ele tentasse evitar, estava prestes a mudar. Ele não sabia como ou porquê, mas aquele menino era o catalisador de algo que ele ainda não compreendia. A noite chegou e, com ela, o silêncio. Paulo se sentou à mesa, observando o menino de longe, tentando entender o que havia acontecido. Ele se levantou e se aproximou, decidido a descobrir mais sobre a criança. Mas, ao olhar nos olhos do garoto, algo dentro dele começou a mudar. Ele não conseguia identificar exatamente o que era, mas o garoto tinha uma presença calma, um olhar profundo que parecia dizer mais do que qualquer palavra. "Eu preciso saber quem você é", disse Paulo, mais para si mesmo do que para o garoto. Mas a criança apenas permaneceu ali, quieta. A única coisa que podia fazer era tentar esperar que, no dia seguinte, as respostas surgissem. A noite se arrastou e, ao amanhecer, Paulo ainda não tinha respostas. O menino continuava ali, como se fosse uma presença inescapável. O milionário ficou frustrado e perdido. Ele havia sido bem-sucedido em tudo que fizera, mas aquilo não fazia sentido. Foi então que ele percebeu que não conseguia mais ignorar a situação. Algo em seu interior estava pedindo que ele se envolvesse, mas ele sabia que isso não seria fácil. Ele não estava acostumado a lidar com situações humanas de forma genuína. Seu mundo era de negócios, números, investimentos. Agora, um garoto havia invadido sua vida, e ele não sabia o que fazer com isso. No entanto, em meio ao desconforto e à estranheza, uma dúvida começou a se formar na mente de Paulo. E se esse menino fosse uma lição, uma oportunidade de mudar? E se ele fosse a chave para algo que eu não percebo? No fim daquele primeiro dia, Paulo não sabia como lidar com a situação, mas algo dentro dele, algo que ele não conseguia nomear, estava lhe dizendo que esse encontro tinha um propósito. E ele estava mais decidido do que nunca a descobrir o que era. No fundo, ele sentia que sua vida não seria mais a mesma após aquele dia. Paulo acordou cedo, mas a sensação de que algo estava diferente não desapareceu. A casa, normalmente imersa em silêncio e paz, parecia cheia de uma tensão desconcertante. Ao entrar na sala, ele encontrou o menino ainda ali, imóvel em sua cadeira de rodas, os olhos fixos em algo distante, como se já soubesse o que viria. Mas, mais do que isso, Paulo percebeu que, em algum nível inexplicável, o garoto estava esperando por ele. O silêncio entre os dois se tornava mais profundo, mais carregado de algo que ele ainda não conseguia identificar. Ele se aproximou e se sentou diante do garoto, tentando achar alguma palavra para quebrar o silêncio que pairava entre eles. Mas o menino não falava, não fazia movimentos. Era como se sua presença estivesse ali apenas para observar, esperando que Paulo tomasse a iniciativa de agir. O milionário sentiu uma estranha pressão no peito, uma sensação de impotência. Era como se, por mais que tentasse, ele nunca seria capaz de compreender o que estava acontecendo. A dúvida crescia a cada minuto. "Você está com fome?", Paulo perguntou, mas o menino permaneceu em silêncio. Ele sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, mesmo sem entender de onde vinha. Decidiu então buscar algo para o garoto. Abriu a cozinha, preparou algo simples, mas ao voltar, o menino não estava mais na mesma posição. Ele havia virado a cabeça ligeiramente, os olhos agora fixos em algo além da janela, como se observasse algo no horizonte. Paulo sentiu uma pontada de desconforto. O menino parecia saber algo que ele não sabia, um segredo que o conectava à sua própria vida de uma maneira que ele não compreendia. No dia seguinte, Paulo decidiu começar a investigar. Ele não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. O menino não parecia ser uma criança comum, e Paulo não acreditava que ele tivesse sido deixado ali por acaso. Algo mais estava em jogo, e ele sentia que, se não começasse a entender o que estava acontecendo, poderia se perder no próprio jogo que ele mesmo criará ao longo de sua vida. Ele ligou para um amigo advogado, alguém de confiança, e pediu ajuda. "Há algo de estranho nessa história, mas não sei exatamente o que é", disse Paulo, tentando não transparecer a angústia que sentia. O amigo prometeu investigar o caso e, no fundo, Paulo sabia que precisava de mais do que respostas jurídicas. Ele precisava entender o menino, precisava compreender o que ligava aquele garoto à sua vida. Enquanto isso, o menino permaneceu em silêncio, como sempre. Era como se ele tivesse uma sabedoria silenciosa,
uma calma que desafiava a impaciência de Paulo. Ele não conseguia evitar a sensação de que a criança estava controlando a situação, como se fosse ela quem estivesse lhe dando uma lição, e não o contrário. O milionário, que havia vivido sua vida para controlar cada detalhe, agora se via à mercê de um pequeno ser que não pedia nada, mas ao mesmo tempo, exigia tudo de quem o cercava. Aos poucos, Paulo começou a notar mais detalhes sobre o garoto. Ele observava seus gestos, a forma como seus olhos se iluminavam diante de pequenas coisas, como o brilho da luz refletida nas folhas da árvore que ficava em frente à janela. Havia algo único na maneira como ele parecia perceber o mundo, algo que Paulo, com toda sua experiência e riqueza, nunca soubera enxergar. Ele ficou intrigado com a forma como o menino olhava para as coisas, como se cada movimento, cada cor, tivesse um significado profundo para ele. Paulo não podia entender, mas não conseguia deixar de sentir que o garoto estava guiando por um caminho que ele ainda não conseguia ver. Na tarde do terceiro dia, o advogado de Paulo apareceu na mansão. Ele trouxe uma notícia inesperada. Paulo, o garoto, ele tem um histórico complicado. Foi abandonado em um programa de adoção que falhou, e sua condição física é resultado de um acidente sério. Mas o mais curioso é que ele é de uma família que você, bem, de algum modo, tem uma ligação. O advogado fez uma pausa, como se quisesse ver a reação de Paulo. Sua mãe, a mãe dele, trabalhou com você muitos anos atrás, em projetos de filantropia. Ela desapareceu misteriosamente alguns anos atrás, mas nunca soubemos exatamente o que aconteceu. Paulo ficou em choque. Ele não sabia o que pensar. Como o garoto poderia estar ligado à sua própria história? Ele não conseguia entender. O que aquele acidente, aquele abandono, significava para ele? Não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, uma conexão começou a se formar em sua mente, uma sensação de que o destino estava brincando com ele, forçando-o a confrontar algo que ele havia tentado esquecer por anos. Quando o advogado foi embora, Paulo ficou sozinho, pensando no que acabará de ouvir. A revelação não apenas abalou suas convicções sobre o menino, mas também sobre ele mesmo. Ele não podia mais negar que havia algo entre eles, algo que precisava ser entendido, algo que mudaria sua vida para sempre. A partir daquele momento, ele decidiu que não poderia mais ignorar o garoto. Ele tinha que começar a compreender quem era aquele menino e qual era a verdadeira razão de sua presença ali. Mas uma coisa estava clara: o futuro de Paulo nunca mais seria o mesmo. Paulo não sabia o que fazer com a informação que acabará de descobrir. A história do garoto, a ligação com sua antiga colaboradora e, mais perturbador ainda, a revelação de que aquele menino parecia estar diretamente relacionado com uma parte de seu passado que ele tentará deixar para trás, tudo isso deixava em um estado de confusão profunda. Ele não acreditava em coincidências, e agora tinha certeza de que a chegada do menino não era uma simples fatalidade. Algo maior estava em jogo, algo que ele ainda não entendia completamente. O advogado o havia deixado com uma missão: descobrir mais sobre a mãe do menino e, talvez, entender o verdadeiro motivo do abandono. Mas Paulo sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele, que sempre havia sido um homem de ação, de decisões rápidas e certezas inabaláveis, se via agora perdido diante de uma situação que estava além do seu controle. O menino, sem nome ou identidade clara para Paulo, permanecia em silêncio, como sempre. Ele era um enigma, uma presença que parecia desafiar as regras da lógica. Às vezes, Paulo observava por horas, tentando entender seus gestos, seu olhar, mas nada parecia fazer sentido. O menino parecia estar em um mundo à parte, um mundo onde Paulo não conseguia entrar. Naquela manhã, Paulo decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Ele se sentou com o menino e simplesmente ficou em silêncio. Não havia pressa, não havia planos. Ele queria tentar conectar-se com aquele ser humano, entender a dor que ele carregava em seus olhos. O menino, como se soubesse que aquele momento era diferente, olhou para Paulo de maneira intensa, mas não disse uma palavra. Era como se ele estivesse testando Paulo, esperando que ele fosse além das aparências, fosse capaz de ver algo além da superfície. O silêncio se estendeu por 1 hora. Para Paulo, parecia uma eternidade. Ele não estava acostumado a ficar parado, sem fazer nada, sem tomar decisões. Ele sempre estava no controle. Mas naquele momento, ele se permitiu ser guiado pelo menino. E, de alguma forma,
Sentiu que essa experiência estava começando a mudar algo dentro dele. Foi durante esse silêncio que Paulo começou a perceber que a chave para entender o garoto estava em seu olhar. Não era uma simples curiosidade ou impaciência, mas algo mais profundo, algo que fazia com que o menino fosse diferente de todas as outras crianças que ele já havia conhecido. O garoto parecia carregar uma sabedoria antiga, uma sabedoria que Paulo não sabia como lidar. Ao longo dos dias seguintes, Paulo se dedicou a investigar mais sobre a mãe do menino. Ele vasculhou documentos antigos, fez pesquisas, e até mesmo procurou registros em fundações de adoção. Descobriu que a mãe do garoto havia trabalhado como voluntária em vários projetos de caridade e filantropia, muitos dos quais Paulo mesmo havia apoiado em algum momento. Ela tinha um histórico impecável, mas, de repente, desapareceu, sem deixar pistas. A última vez que alguém soubera dela foi justamente no período em que o menino havia desaparecido. Paulo nunca soubera de nada disso. As peças começaram a se juntar, mas Paulo ainda sentia que faltava algo. Ele sabia que o menino tinha uma ligação com a sua própria vida, algo que estava sendo mantido em segredo, como se alguém estivesse tentando esconder a verdade. A revelação mais surpreendente aconteceu numa tarde chuvosa. Ao revisar antigos arquivos de filantropia, Paulo encontrou um nome familiar. O nome da mãe do menino estava associado a um grande projeto, financiado pela sua própria família, um projeto de adoção que, aparentemente, fracassara. O projeto havia sido interrompido abruptamente, sem explicações, e muitos dos registros foram apagados. Era como se alguém tivesse tentado borrar qualquer vestígio daquele erro. Agora, Paulo tinha uma decisão difícil pela frente. Ele sabia que a história que estava desvendando não seria fácil de lidar. Ele também sabia que, para encontrar as respostas que tanto buscava, teria que ir mais fundo. Mas o medo do que poderia encontrar o paralisava. Ele não queria enfrentar as realidades que poderiam vir à tona, pois sabia que isso mudaria tudo para sempre. Mas o menino estava lá, em sua cadeira de rodas, como se esperasse, como se soubesse que Paulo precisava ir até o fim dessa jornada. Às vezes, parecia que o garoto estava esperando que Paulo tivesse a coragem de enxergar além das aparências, além de sua vida confortável e segura. O menino o desafiava de uma forma silenciosa, mas muito poderosa. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte lá fora e as árvores balançavam violentamente, Paulo tomou uma decisão. Ele não poderia mais ficar na ignorância. Ele precisava entender a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio passado. Ele olhou para o menino e, pela primeira vez, disse: "Eu vou descobrir tudo. Vou fazer isso por você." O garoto, como se entendesse, fez um pequeno movimento com a cabeça, como se confirmasse que Paulo estava no caminho certo. E, por mais estranho que fosse, Paulo sentiu uma conexão profunda com aquele ser tão pequeno, mas que carregava uma sabedoria imensa. O menino não precisava dizer nada, pois suas ações e presença falavam mais do que palavras jamais poderiam expressar. A partir daquele momento, Paulo sabia que sua vida estava em um ponto de inflexão. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava determinado a encontrar a verdade, não apenas sobre o menino, mas sobre si mesmo. Era uma jornada sem volta, e ele estava pronto para enfrentá-la, com todas as suas consequências. O dia amanheceu nublado, uma continuidade da tempestade que parecia refletir o turbilhão de emoções dentro de Paulo. Ele não conseguia mais se concentrar nas reuniões de negócios ou nas questões que sempre dominavam sua vida. A busca por respostas, a investigação sobre o menino e sua mãe, agora tomava o centro de seus pensamentos. No entanto, a cada descoberta, ele se sentia mais perdido. Parecia que, quanto mais ele mergulhava nesse mistério, mais ele se distanciava da vida que sempre conhecera. Durante os dias seguintes, Paulo se dedicou de corpo e alma à investigação. Ele contratou uma equipe de pesquisadores privados, pessoas especializadas em encontrar informações, desvendar mistérios e conectar os pontos entre eventos aparentemente desconectados. Ele não queria deixar nada para trás. A cada nova pista que surgia, ele sentia que estava mais próximo da verdade, mas também mais distante de qualquer coisa que fosse segura ou confortável. O menino, por sua vez, continuava a ser um enigma. Sua expressão era calma, mas seus olhos carregavam um peso de sabedoria silenciosa, como se ele já soubesse algo que Paulo estava prestes a descobrir. O garoto não parecia exigir nada de Paulo, exceto sua presença. Ele não pediu nada,
mas sua presença era um lembrete constante de que algo maior estava acontecendo. Em uma tarde, após dias de busca intensa, Paulo recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua investigação. O advogado, que havia se mantido em contato constante, trouxe mais informações reveladoras. Paulo, encontrei algo importante, disse o advogado com voz grave. Lembre-se daquele projeto de adoção em que sua fundação esteve envolvida. Pois bem, a mãe do menino, ela não desapareceu por acaso. Ela estava sendo investigada por algo maior, relacionado a um antigo parceiro de negócios seu. Esse parceiro não era apenas alguém envolvido em filantropia, ele tinha relações com algumas pessoas bastante influentes e não muito bem vistas pela sociedade. E há algo mais, Paulo, esse parceiro tinha uma relação com você, embora você tenha esquecido. Paulo sentiu um calafrio. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Como poderia estar relacionado a algo tão sombrio? Ele sempre acreditou que seu sucesso fosse baseado em escolhas éticas e bem pensadas. Como ele poderia ter se envolvido com pessoas que estavam sendo investigadas por motivos obscuros? Como assim? Qual a relação entre ele e eu? Paulo perguntou, a voz tremendo. O advogado hesitou antes de responder. Paulo, você se lembra daquele grande investimento que fez alguns anos atrás, no qual sua fundação estava envolvida? Pois é, esse projeto, que você achava ser uma ação de caridade, tinha objetivos bastante diferentes. A mãe do menino foi uma das principais responsáveis por tentar expor essas atividades. Ela soubera mais do que você imaginava, e foi por isso que ela desapareceu. Paulo ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo o peso daquelas palavras. Ele não sabia o que fazer com essa informação, mas algo dentro dele dizia que a verdade estava se aproximando. Tudo o que ele acreditava ter sido feito de boa fé agora parecia se dissolver diante de seus olhos. Ele sabia que precisava saber mais, que precisava enfrentar o passado de uma vez por todas. No mesmo dia, ele se dirigiu ao arquivo secreto da fundação, onde documentos antigos eram guardados. Ele passava os olhos por papéis e mais papéis, até que uma folha chamou sua atenção. Era um relatório incompleto, um documento que não estava arquivado corretamente, algo que parecia ter sido escondido. Quando leu as palavras ali escritas, uma sensação de arrepio percorreu seu corpo. O relatório detalhava as investigações envolvendo a mãe do menino e sua tentativa de expor uma rede de negócios escusos. Ela tinha descoberto algo relacionado a um antigo investidor de Paulo, alguém com laços estreitos com figuras poderosas que estavam envolvidas em atividades ilegais, camufladas sob o disfarce de projetos de caridade. A mulher havia tentado avisar Paulo, mas ele a ignorou, acreditando que ela estivesse exagerando. Agora, no entanto, estava claro que ela não exagerara. Ela havia tentado alertá-lo, e ele não ouvirá. Ela se tornará uma ameaça, e, por isso, desaparecera. Paulo sentiu uma mistura de raiva e arrependimento. Como ele não percebeu antes? Como ele pôde ser tão cego, tão envolvido em sua própria vida e em sua busca incessante por dinheiro, que não enxergou sinais óbvios de que algo estava errado? Mas a maior revelação estava por vir. No fundo do arquivo, ele encontrou algo ainda mais chocante. Uma foto de quando o menino era ainda bebê, e ao lado dele estava a mãe de Paulo. Ela estava com a mulher que havia desaparecido e, curiosamente, com um homem que Paulo reconheceu imediatamente. Era o tal parceiro de negócios, aquele com quem ele havia feito investimentos controversos. Paulo ficou paralisado, as peças começando a se juntar. A mãe do menino não só havia sido sua colaboradora anos atrás, mas ela também era alguém que estava diretamente ligada à sua própria história. A conexão era inegável, e agora ele compreendia a razão pela qual o menino estava em sua vida. Ele era parte de um ciclo que Paulo havia ignorado por anos. A verdade estava diante dele, e ele não podia mais se esconder. O menino, aquele pequeno ser silencioso e forte, parecia ser o ponto final de um ciclo que ele não soubera fechar. Ele olhou para o garoto, que estava na sala ao lado, e pela primeira vez, Paulo entendeu que sua jornada não era apenas para encontrar respostas, mas para corrigir os erros que havia cometido no passado. Ele se aproximou do menino, com os olhos cheios de arrependimento, mas também com uma nova determinação. Algo dentro dele estava mudando. O que começou como uma situação desconfortável, um acidente inesperado, agora se revelava como a chave para a verdadeira transformação. Eu sinto muito, Paulo disse,
embora não soubesse se o garoto entenderia suas palavras. Mas naquele momento, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Na manhã seguinte, Paulo acordou com uma sensação de peso. A noite havia sido longa, marcada por pensamentos confusos e por uma angústia que ele não sabia como lidar. O menino, o enigma silencioso em sua casa, agora era mais do que uma simples criança abandonada. Ele era o ponto de convergência entre o passado de Paulo e as escolhas erradas que ele tinha feito, sem perceber as consequências. O silêncio da casa parecia mais denso do que nunca. Enquanto ele tomava café, sua mente não conseguia se afastar dos documentos e das fotos que havia encontrado no arquivo da fundação. Cada peça revelava mais do que ele poderia suportar. Ele, que sempre acreditou estar no controle, agora se via submerso em um mar de arrependimento e descoberta. As fundações de sua vida estavam se desmoronando diante dele, e ele não sabia por onde começar para reconstruí-las. Decidiu ir até a fundação, em busca de respostas. A cada passo que dava, uma sensação de desconforto tomava conta de seu corpo. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que havia algo ali, algo que ele ainda não conseguia entender completamente. Quando chegou à fundação, foi recebido por sua assistente, uma mulher que sempre foi leal a ele. Ela notou imediatamente que algo estava errado. "Você está bem, Paulo?", perguntou ela, preocupada com a expressão cansada que ele trazia no rosto. Paulo hesitou por um momento. Ele queria contar a ela tudo o que havia descoberto, mas sabia que isso a envolveria em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Por mais que confiasse nela, ele não podia arrastar ninguém para esse turbilhão. "Preciso de mais informações sobre o projeto de adoção. O que realmente aconteceu ali?", ele disse, tentando manter a calma. Sua assistente parecia surpresa com a pergunta, mas logo se recompôs. "Você está se referindo ao caso da mulher que desapareceu, não é? Eu pensei que você tivesse fechado esse capítulo há anos, Paulo. Não há muito mais a ser dito. O que sabemos é que ela tentou expor algo relacionado aos nossos parceiros, algo que não faz parte dos projetos com os quais estamos envolvidos. Por isso, a fundação se afastou de tudo o que poderia ser prejudicial." Paulo sentiu o estômago revirar. Era exatamente o que ele temia. O passado estava, de alguma forma, tentando se infiltrar no presente, como uma sombra que ele não conseguia afastar. Ele sabia que o garoto, de alguma forma, representava a última chance de corrigir seus erros, de confrontar tudo o que ele havia feito e ignorado. Voltando à mansão, a tensão no ar era palpável. O menino estava na sala, como sempre, mas algo em sua presença parecia diferente agora. Ele não estava mais apenas esperando algo de Paulo. Ele parecia estar esperando que Paulo fosse capaz de dar o próximo passo, de agir. E, para surpresa de Paulo, o garoto fez algo que jamais esperava. Ele se virou lentamente para ele e, pela primeira vez, abriu a boca. "Você sabe o que precisa fazer", disse o menino, com uma voz suave, mas cheia de uma sabedoria que parecia estar além de seus anos. As palavras soaram como uma verdade simples, mas poderosa. Paulo, atônito, não sabia como reagir. O garoto falará com uma clareza que ele nunca imaginara possível. Era como se ele tivesse sido guiado, como se ele soubesse, desde o momento em que chegará à sua porta, exatamente qual seria o caminho. A revelação foi um golpe para Paulo, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se iluminou. Ele sabia, então, que não poderia mais ficar parado. Ele não podia mais viver com a sensação de que estava lidando com um erro do passado. Precisava corrigir isso, e o garoto era a chave. Nos dias seguintes, Paulo tomou medidas drásticas. Ele interrompeu seus compromissos de negócios e passou a investigar a fundo a fundação e os parceiros envolvidos no projeto de adoção. Ele conversou com antigos aliados, revisou documentos e até se encontrou com pessoas que haviam trabalhado ao lado da mãe do menino, tentando encontrar mais respostas. A busca pela verdade o consumia. Foi durante uma dessas investigações que ele descobriu uma ligação ainda mais profunda. A mãe do menino havia, na verdade, sido uma das fundadoras de um projeto de adoção clandestino, com o intuito de ajudar crianças em situação de risco. No entanto, após descobrir a verdadeira natureza dos parceiros envolvidos, ela decidiu denunciar a rede, mas antes que pudesse divulgar as informações, ela desapareceu. O garoto, de certa forma, era uma vítima desse esquema.
Ele havia sido colocado na linha de frente como uma peça silenciosa, uma vítima do próprio sistema que ela havia tentado destruir. Agora, Paulo tinha um objetivo claro. Ele não podia mais ignorar a verdade. A fundação precisava ser reformulada, e ele precisava corrigir as injustiças que haviam sido cometidas. O menino, sem saber, havia o forçado a enfrentar o que ele nunca quis encarar: suas falhas, sua hipocrisia e a rede de mentiras que ele ajudara a criar. Em um encontro com a equipe de advogados, Paulo fez algo que nunca imaginara fazer. Ele revelou sua verdadeira intenção: iria denunciar a fundação, o passado de sua mãe e todos os parceiros envolvidos. Ele sabia que isso destruiria tudo o que havia conquistado, mas não podia mais viver com a culpa de não ter feito nada. Naquele momento, Paulo sentiu que finalmente estava tomando o controle de sua vida, não com dinheiro ou poder, mas com a verdade. Ele olhou para o menino, que observava tudo com uma expressão calma, e sorriu, sabendo que, no fundo, aquele pequeno ser havia sido a peça final para sua redenção. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha: fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Com a decisão tomada, Paulo se entregou à tarefa de reverter tudo o que havia sido feito errado. Era uma missão que parecia impossível, um desafio que, até alguns dias atrás, ele jamais teria imaginado enfrentar. Mas agora, com a verdade em suas mãos, ele não poderia mais ignorar as consequências de suas ações passadas. A primeira etapa dessa jornada começou no escritório de advocacia, onde Paulo e sua equipe começaram a redigir os documentos legais necessários para denunciar a fundação e os envolvidos no projeto de adoção. A tarefa era difícil, não apenas pela magnitude da ação, mas pela natureza das pessoas que ele teria que enfrentar. O que estava em jogo não era apenas sua fortuna ou sua reputação, mas o futuro de inúmeras crianças que, de alguma forma, haviam sido afetadas pelas decisões erradas que ele tomara. A cada conversa com os advogados, com cada reunião, Paulo sentia um peso se acumulando sobre seus ombros. Ele sabia que estava prestes a expor um segredo que havia sido cuidadosamente ocultado por anos, mas também sabia que esse era o único caminho para corrigir o mal feito. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades e emoções. A cada encontro com pessoas que haviam sido envolvidas na fundação, Paulo sentia-se mais e mais angustiado. As histórias de crianças abandonadas, negligenciadas e manipuladas pelos próprios adultos que deveriam protegê-las o deixavam com o coração apertado. Ele não sabia se seria capaz de suportar o peso da verdade, mas sabia que não tinha outra escolha. No entanto, em meio a toda essa turbulência, havia um ponto de luz constante: o menino. O garoto permanecia em silêncio, mas, de alguma forma, sua presença tornava tudo mais suportável. Ele não precisava dizer nada. Sua simples existência, seu olhar silencioso, era suficiente para Paulo lembrar-se do que realmente importava. O menino não queria vingança, não queria explicações, ele queria apenas a verdade. Numa tarde, enquanto Paulo estava em sua biblioteca pessoal, revisando um conjunto de documentos antigos, o garoto se aproximou silenciosamente, como sempre. Ele se sentou ao lado de Paulo, sem uma palavra, mas dessa vez, algo em seus olhos dizia que ele sabia o que estava acontecendo. Paulo olhou para ele e, pela primeira vez, se sentiu grato. Você não faz ideia de como você mudou minha vida, não é? Disse ele, a voz rouca pela emoção. Eu passei tanto tempo ignorando a verdade, mas você me fez enxergá-la. Eu não posso mais ficar em silêncio. Eu preciso corrigir os meus erros. O menino, mais uma vez, não respondeu. No entanto, sua expressão parecia ser um convite, uma aprovação silenciosa. Era como se ele soubesse que Paulo estava fazendo a coisa certa. Com o passar das semanas, o escopo da denúncia foi tomando forma. A fundação foi desmantelada, os envolvidos começaram a ser investigados, e, finalmente, as vítimas começaram a encontrar uma voz. Mas o caminho não foi fácil. Muitas pessoas que Paulo havia considerado seus amigos e aliados se afastaram, aterrorizadas com as consequências da exposição. Algumas tentaram pressioná-lo para que recuasse, mas ele se manteve firme, determinado a enfrentar as dificuldades que surgissem. Em sua jornada, Paulo teve que lidar com muitas adversidades. Um dos maiores obstáculos foi enfrentar a resistência interna. Embora soubesse que estava fazendo a coisa certa, havia momentos em que a dúvida se infiltrava em sua mente.
Ele perguntava a si mesmo se realmente estava no caminho certo, se o custo de sua decisão valeria a pena. Cada vitória que conquistava parecia ter um preço. A pressão era intensa, e em muitos momentos, ele sentia que o peso das escolhas pesava mais do que ele poderia suportar. Mas havia algo inabalável dentro de Paulo agora. Ele sabia que, embora o custo fosse alto, o preço da omissão seria muito maior. Ele não poderia permitir que o ciclo de corrupção e mentiras continuasse. Ele precisava garantir que o menino, que era o símbolo de todas as suas falhas, tivesse uma chance no mundo, uma chance de crescer longe das sombras do passado. Foi durante esse período que Paulo começou a ver mudanças no próprio garoto. Ele se tornava mais presente, mais ativo, como se estivesse sentindo que a verdadeira libertação estava acontecendo. À medida que o processo legal avançava, o menino também parecia relaxar, deixando de se mostrar distante e introspectivo. Ele começava a interagir mais com Paulo, embora de uma maneira ainda silenciosa, como se estivesse absorvendo as mudanças ao seu redor. Paulo tomou a decisão de levá-lo a um terapeuta, alguém que pudesse ajudá-lo a lidar com o trauma de sua infância. Embora o garoto fosse uma criança tranquila e reservada, havia um mundo de dor e medo escondido por trás de seus olhos. Ele estava longe de ser o único afetado pelas escolhas de Paulo, mas ele era o símbolo de tudo o que havia dado errado. Enquanto o garoto se adaptava ao tratamento e começava a construir uma nova vida, Paulo se permitia finalmente ver a magnitude de sua própria transformação. Ele não era mais o milionário que se escondia atrás de uma fachada de sucesso. Ele havia se tornado alguém que estava disposto a pagar o preço da verdade, por mais doloroso que fosse. A luta para reconstruir sua vida estava longe de terminar, mas agora ele estava no caminho certo. Ele sabia que o perdão, tanto de si mesmo quanto dos outros, seria um processo gradual, mas ele estava pronto para começar. Não mais dominado pelo medo e pela culpa, Paulo se sentia finalmente livre para viver uma vida mais verdadeira, uma vida que fosse digna do garoto que agora chamava sua casa de lar. A jornada de Paulo não foi fácil, mas, ao olhar para o menino ao seu lado, ele sabia que tudo havia valido a pena. Juntos, eles estavam criando um futuro onde, finalmente, as sombras do passado estavam começando a desaparecer. A vida de Paulo seguia um ritmo diferente agora. Embora o peso das decisões passadas ainda o acompanhasse, ele sentia que havia começado a reconstruir algo significativo. As mudanças na fundação e as ações legais estavam em andamento, mas o caminho da redenção estava longe de ser fácil. Cada dia trazia uma nova lição, e cada momento com o garoto, agora mais integrado em sua vida, parecia um lembrete de que a verdadeira transformação não estava apenas no exterior, mas na forma como ele via o mundo e as pessoas ao seu redor. O menino, com seus olhos profundos e sua postura tranquila, estava aprendendo a viver sem medo. As sessões com o terapeuta haviam começado a ajudá-lo, a cada encontro um passo mais distante da angústia que havia carregado por tanto tempo. Mas ainda havia algo no garoto que Paulo não conseguia entender completamente, algo misterioso que pairava sobre ele. Como se, de alguma forma, o garoto soubesse o que estava por vir antes mesmo de Paulo compreender. Em uma tarde, após uma reunião com os advogados, Paulo recebeu uma ligação inesperada. Era do advogado que o havia ajudado a iniciar a investigação. A voz do advogado estava tensa, como se houvesse algo urgente para ser dito. Paulo, precisamos conversar, começou ele. Acabei de descobrir algo que pode mudar tudo. Paulo sentiu um frio na espinha. Ele sabia que, com cada revelação, havia uma reação em cadeia de eventos que poderia alterar drasticamente o rumo das coisas. O que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou ele, tentando manter a calma. Não exatamente, respondeu o advogado. A denúncia que fizemos contra a fundação gerou um movimento muito maior do que esperávamos. Algumas pessoas que estavam muito próximas de você têm interesse no que estamos fazendo. Eu não estou dizendo que isso vai te prejudicar, mas há algumas figuras poderosas que vão tentar parar o processo. Paulo respirou fundo. Ele sabia que sua decisão de enfrentar as mentiras do passado havia o colocado em uma posição vulnerável, mas também sabia que não havia mais volta. Eu já passei por muita coisa para voltar atrás agora, disse, com a voz mais firme do que se sentia. Não vou desistir. Mas o advogado continuou, sua voz mais grave. Não é só isso, Paulo. Encontrei algo mais. As pessoas que você achava que eram aliadas, aquelas que você confiava,
estão diretamente envolvidas em uma rede muito maior de manipulação. Elas sabiam de tudo e não fizeram nada. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas você precisa saber. Paulo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aquelas figuras de confiança que ele acreditava que compartilhavam seus valores estavam agora se revelando como peça-chave de um sistema corrupto que ele jamais imaginara. Ele havia confiado nelas cegamente, sem questionar suas intenções. Agora, elas estavam tentando sabotar tudo o que ele havia feito para corrigir o erro. Eu preciso de mais informações. O que exatamente eles estão tentando esconder? Perguntou Paulo, a adrenalina começando a correr em suas veias. O caso da mãe do menino. Ela era a chave para tudo. Se a história dela fosse exposta, eles perderiam mais do que só poder. Perderiam dinheiro, influência e muito mais. Eles vão fazer de tudo para garantir que o que você está fazendo não se concretize, explicou o advogado, agora mais urgente. Eu vou reunir mais dados, mas você precisa estar preparado. Paulo desligou o telefone e se sentou na cadeira, atordoado. Ele sentia o peso da traição pesar mais sobre ele. Mas, ao olhar para o menino, que estava na sala ao lado, uma sensação de clareza começou a se formar dentro dele. Não importava quem fosse contra ele, não importava quão poderosos eram os inimigos, ele estava em uma jornada que não podia parar. A verdade não tinha preço, e ele estava disposto a pagar qualquer custo para ver justiça feita. Nos dias seguintes, Paulo intensificou sua busca por respostas. Ele se afastou ainda mais de suas antigas relações de negócios, tomando uma postura cada vez mais desconfiada. A confiança, que antes era uma base sólida em sua vida, agora parecia frágil, quebrada. A única pessoa em quem ele realmente confiava era o menino, que, silenciosamente, lhe dava força para seguir em frente. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. A fundação foi oficialmente desmantelada, e os responsáveis começaram a ser chamados para depor. Embora isso fosse um grande passo em direção à justiça, também trouxe à tona um novo desafio. A resistência estava crescendo. As pessoas que estavam por trás da fundação começaram a se organizar, e rumores de ataques à sua reputação começaram a circular. A situação estava se tornando mais complexa do que Paulo imaginava. A pressão era imensa, e ele sentia que sua própria identidade estava sendo desfeita. Ele estava lutando contra o próprio reflexo, contra a imagem que tinha construído ao longo dos anos. Mas, no fundo, ele sabia que não poderia voltar atrás. O garoto, que estava com ele nessa jornada, era o símbolo de sua redenção. E ele não podia deixar que nada interferisse nesse caminho. Em uma noite silenciosa, enquanto Paulo refletia sobre os últimos dias, o menino se aproximou dele mais uma vez, como se soubesse o que ele estava sentindo. Pela primeira vez, o garoto colocou a mão em seu ombro e, com a voz suave, disse: "Você está no caminho certo. Não desista." Paulo olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão e emoção. O que havia começado como um encontro acidental, algo que parecia uma tragédia, agora era sua maior motivação para ser alguém melhor, para corrigir os erros do passado. O garoto, em sua simplicidade e quietude, lhe oferecia algo que ele nunca poderia comprar: a chance de ser verdadeiramente livre. A batalha estava longe de terminar, mas agora Paulo sabia que ele não estava lutando sozinho. E, por mais difícil que fosse, ele estava finalmente no caminho para encontrar a verdadeira paz. A pressão sobre Paulo aumentava a cada dia. As investigações da fundação estavam avançando, mas a resistência das forças que ainda tentavam esconder a verdade se tornava cada vez mais feroz. Os jornais estavam começando a divulgar histórias distorcidas sobre sua vida e o caso da fundação. As redes sociais estavam cheias de ataques e acusações, muitas delas falsas, outras baseadas em fatos distorcidos. Paulo sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, mas, ao mesmo tempo, uma força interna o impelia a continuar. Ele se sentia solitário muitas vezes, mas havia algo no olhar do menino que lhe dava força. O garoto não sabia como expressar verbalmente, mas seus pequenos gestos, suas atitudes, falavam mais do que 1000 palavras. Às vezes, Paulo sentia que o garoto já tinha vivido uma vida inteira de provações, mais do que qualquer criança deveria suportar. E talvez, no fundo, fosse isso que o tornava tão forte, tão sereno. Paulo começou a perceber que o que estava em jogo não era apenas a sua redenção pessoal, mas algo muito maior:
ele estava lutando pela verdade, e a verdade não poderia ser destruída por mentiras ou pela corrupção dos poderosos. Uma noite, depois de um longo dia de reuniões com seus advogados e aliados, Paulo estava em casa, sozinho em sua biblioteca, quando o telefone tocou. Era o advogado que o estava ajudando a processar a fundação. Paulo, temos uma grande oportunidade, disse ele, com uma tensão na voz. Conseguimos pegar um documento que prova que um dos principais responsáveis pela fundação tem laços com um político de alto escalão. Se conseguirmos usar isso, teremos uma chance real de derrubar o resto dessa rede. Paulo sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Finalmente, ele tinha algo de concreto, uma prova que poderia virar a mesa a seu favor. No entanto, ele sabia que isso também significaria um risco ainda maior. Quanto mais próximos eles chegavam da verdade, mais perigoso o jogo se tornava. Eu não posso retroceder agora, mesmo que seja perigoso. Vamos com tudo, Paulo respondeu, sua voz firme, determinada. Na manhã seguinte, enquanto ele se preparava para dar um passo decisivo, algo estranho aconteceu. O menino entrou na sala, como de costume, mas dessa vez, sua expressão era diferente. Havia uma sombra de preocupação em seus olhos, algo que Paulo não conseguia compreender. O garoto olhou para ele com uma intensidade que fez Paulo parar no meio de seus pensamentos. Você sabe o que está fazendo, não sabe? O garoto disse finalmente, quebrando o silêncio. Suas palavras não eram questionadoras, mas afirmativas, como se ele estivesse falando com alguém que já sabia do que estava por vir. Paulo olhou para ele, surpreso, e, por um momento, a angústia tomou conta de seu coração. Ele sabia que o menino estava falando da luta pela verdade, mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo pairava naqueles olhos. Era como se o garoto soubesse que, ao seguir adiante, Paulo não poderia voltar atrás, e que as consequências poderiam ser mais duras do que ele poderia imaginar. Sim, eu sei, Paulo respondeu, tentando dar uma explicação que parecia pequena diante da profundidade da situação. Mas às vezes, para corrigir o que está errado, precisamos enfrentar o que é mais difícil. O menino apenas assentiu com a cabeça, como se tivesse entendido a complexidade daquela decisão. Ele não precisava de mais palavras. Em sua sabedoria silenciosa, ele compreendia melhor do que muitos adultos o que estava em jogo. Paulo passou o dia seguinte se preparando para o próximo grande movimento, uma coletiva de imprensa onde ele revelaria uma parte da verdade, com o apoio de seu advogado e alguns aliados que estavam dispostos a ajudá-lo. Ele sabia que seria um dia tenso, mas sentia que estava finalmente tomando as rédeas de seu destino. Na coletiva, Paulo apresentou documentos e provas que mostravam a ligação de pessoas poderosas com a fundação e os crimes que estavam sendo encobertos. Ele foi claro em suas palavras, sem tentar proteger ninguém, e a cada revelação, a sala de imprensa se encheu de um silêncio tenso. O impacto das palavras de Paulo foi imediato. A mídia e o público reagiram com indignação. Uma onda de apoio começou a crescer ao seu redor. Porém, como ele temia, as retaliações começaram rapidamente. A pressão sobre ele e sobre sua fundação aumentou ainda mais. O político envolvido nas ligações com a fundação iniciou uma campanha difamatória, tentando destruir a credibilidade de Paulo e suas evidências. Havia agora pessoas tentando minar sua história, tentando enfraquecer a confiança do público em sua luta. Mas o que os adversários não sabiam era que a verdade, por mais que fosse manipulada e distorcida, não poderia ser apagada. Paulo não poderia mais ser silenciado. Ele sabia que as batalhas seriam árduas, mas sentia que a força da justiça estava do seu lado. Enquanto isso, o menino, em silêncio, continuava sendo seu ponto de apoio. Em momentos de dúvida, Paulo olhava para ele e se lembrava do que realmente importava: a verdade e o futuro daquelas crianças, o futuro daquele menino. O caso começou a ganhar um impulso imenso. Organizações de direitos humanos se uniram à causa de Paulo, expondo ainda mais os abusos cometidos. Pessoas que antes estavam envolvidas na fundação começaram a se afastar, algumas até se oferecendo para depor como testemunhas. A verdade estava sendo revelada, pouco a pouco, e as peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se encaixar. Na noite antes da grande audiência final, Paulo estava na sala com o garoto, pensando nas últimas semanas. O peso das decisões e das batalhas parecia mais leve quando ele olhava para o menino. Em um momento de quietude, o garoto se virou para ele e, pela primeira vez,
disse algo que Paulo sabia que precisava ouvir. Você fez a coisa certa. Agora, tudo vai mudar. Paulo sorriu, sentindo uma sensação de paz que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que, mesmo com todas as adversidades, ele estava finalmente vivendo de acordo com aquilo que mais importava: a verdade. O grande dia chegou. A audiência final que definiria o destino de Paulo e de todos os envolvidos na corrupção que ele havia ousado expor. O tribunal estava repleto de jornalistas, advogados, representantes de ONGs e pessoas que, de alguma forma, estavam de olho no desfecho desse caso que agora ganhava uma dimensão internacional. Paulo se sentia mais preparado do que nunca, mas não conseguia deixar de sentir uma tensão crescente. O processo havia sido longo, com muitos altos e baixos, e ele sabia que ainda havia forças tentando derrubá-lo. Durante semanas, os ataques à sua credibilidade haviam sido incessantes. Mas ele havia chegado até ali, e nada poderia detê-lo agora. A sala estava tensa. A cada pessoa que entrava, o ambiente ficava mais carregado. O advogado de Paulo estava ao seu lado, mas os olhares de todos os presentes pareciam apontar para ele, como se o veredicto já estivesse sendo antecipado. O garoto, como sempre, estava ali ao seu lado, embora em silêncio. Ele não precisava falar, mas sua presença trazia uma sensação de força e calma a Paulo, como se fosse o lembrete constante de que ele estava fazendo certo. O juiz entrou na sala e o tribunal silenciou. A audiência começou, e os advogados de ambas as partes fizeram seus argumentos. Paulo ouviu, em um estado quase de transe, como a defesa tentava distorcer os fatos, tentando diminuir a importância das provas e minimizar a gravidade dos crimes cometidos pela fundação. Mas ele sabia que a verdade estava com ele. Ele sabia que os documentos, as testemunhas e o apoio popular estavam do lado dele. Quando chegou sua vez de falar, Paulo se levantou. Sua voz estava firme, mas havia uma leveza que ele não sabia que ainda possuía. Era a leveza de alguém que finalmente havia encontrado seu propósito, alguém que sabia que estava fazendo a coisa certa, não apenas para si, mas para todos que haviam sido vítimas do sistema corrupto. Eu não estou aqui para destruir ninguém, mas para trazer à luz uma verdade que foi ocultada por muito tempo. Não sou um herói, não estou buscando aplausos, mas fiz uma escolha. E essa escolha foi a de corrigir os erros do passado, de garantir que ninguém mais sofra pelas mãos daqueles que deveriam nos proteger. Se isso for a minha redenção, que assim seja. Mas, acima de tudo, eu espero que, com isso, mais crianças, mais famílias, possam ser livres dessa teia de mentiras, disse Paulo, com uma sinceridade que tocou até os corações mais endurecidos. O silêncio na sala foi palpável. Ele podia sentir o peso de suas palavras reverberando nas paredes, e mesmo as pessoas mais céticas pareciam tocadas pela honestidade com que ele se expressava. No fundo, Paulo sabia que aquela não era apenas uma luta legal, mas uma luta pela dignidade, pela justiça e pela verdade. A audiência se arrastou por horas, com as partes apresentando suas últimas evidências. O julgamento estava em sua fase final, e os ânimos estavam acirrados. Quando finalmente chegou o momento de ouvir o veredicto, o juiz pediu um breve intervalo. Paulo se retirou para o corredor, sozinho. O garoto o acompanhou, mas permaneceu em silêncio. Era como se ambos soubessem que não havia mais nada a ser dito. O tempo parecia esticar enquanto Paulo esperava a decisão. Sua mente estava em um turbilhão de emoções. O que aconteceria depois? Se ele vencesse, a verdade finalmente seria exposta ao mundo. Se perdesse, seria um golpe irreparável para sua vida e sua reputação. Mas ele sabia que, independentemente do resultado, havia cumprido seu papel. Ele estava lutando por algo maior que ele mesmo. Foi quando o garoto, mais uma vez, se aproximou. Ele olhou diretamente nos olhos de Paulo e disse, de forma simples, mas cheia de peso: "Você já venceu." Paulo olhou para o menino e, pela primeira vez em semanas, sentiu um alívio imenso. Ele não sabia exatamente o que o garoto queria dizer, mas, ao mesmo tempo, compreendeu que talvez a verdadeira vitória não fosse ganhar o caso, mas ter feito a coisa certa, independentemente do que acontecesse. Finalmente, o juiz retornou à sala. O veredicto estava pronto para ser anunciado. O tribunal se calou. A tensão era quase insuportável. O juiz começou a falar, suas palavras pareciam se arrastar no silêncio.
Após considerar todas as evidências apresentadas, este tribunal chega à conclusão de que a Fundação e seus representantes agiram de maneira irresponsável, antiética e criminosa. Os documentos fornecidos por Paulo revelaram a magnitude de seus crimes e a profundidade da corrupção que existia dentro da instituição. Portanto, declaro que os envolvidos devem ser responsabilizados e que as vítimas terão direito à reparação. Paulo sentiu uma onda de emoções fortes invadir seu corpo. Era a vitória que ele tanto esperava, mas não parecia real. Ele olhou para o garoto, que agora sorria silenciosamente, e soube que, de alguma forma, aquele sorriso era mais importante do que qualquer outro reconhecimento. O menino havia sido o verdadeiro guia em sua jornada. Ele sabia o que o futuro reservava, mas também sabia que Paulo havia encontrado, finalmente, um caminho de paz. O processo contra a Fundação teve um impacto profundo em várias partes do país. Pessoas que antes estavam envolvidas nas mentiras começaram a se abrir e a denunciar os abusos. Organizações internacionais se envolveram para garantir que as vítimas fossem apoiadas, e novas leis de proteção a crianças e jovens começaram a ser elaboradas. A Fundação foi oficialmente desmantelada, e aqueles que estavam envolvidos foram levados à justiça. Paulo não era mais o homem que ele fora antes. Ele não tinha mais aquela vida de luxo e prestígio que tanto valorizava. Mas ele havia encontrado algo mais importante: a verdade, a paz interior e uma chance de criar um futuro melhor para o menino e para todos que ainda eram vítimas do sistema. Ele sabia que a verdadeira mudança começava dentro de cada um de nós, e ele havia sido capaz de se transformar. Quando olhou para o garoto pela última vez naquele dia, Paulo sorriu. Era um sorriso de alguém que, finalmente, havia encontrado a redenção. Os dias seguintes ao julgamento foram intensos para Paulo. A vida parecia finalmente dar-lhe a chance de respirar, mas, no fundo, ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. A vitória no tribunal não apagava todos os erros do passado, mas o que ela proporcionava era uma oportunidade, uma chance de reconstruir, de recomeçar. E, mais importante, ele havia cumprido sua missão: trazer a verdade à tona, não apenas para sua própria redenção, mas para as milhares de pessoas que haviam sido vítimas do sistema que ele agora sabia ser mais profundo e mais complexo do que imaginara. Os jornais e as mídias sociais estavam saturados de notícias sobre o caso. O nome de Paulo estava ligado a uma mudança significativa. Ele se tornará símbolo de coragem, resistência e, acima de tudo, da busca pela justiça. Mas o que realmente tocava o coração de Paulo era a mudança que ele sentia dentro de si. Ele já não se via mais como o milionário de antes, obcecado por poder e riqueza. Agora, ele sentia que sua vida tinha um propósito maior. O menino, como sempre, estava ao seu lado. Eles se tornaram uma equipe, uma família de fato. O garoto já não tinha mais o olhar triste e perdido que Paulo conhecera quando o encontrou, há tanto tempo atrás, na porta de sua casa. Agora, seus olhos brilhavam com uma energia nova, como se ele também tivesse encontrado algo mais do que esperava. Uma chance de ser verdadeiramente feliz, livre de todos os fantasmas do passado. Paulo e o menino estavam agora juntos em um novo capítulo de suas vidas. Não era mais um mundo de incertezas e sombras, mas um mundo de esperança. Eles haviam superado obstáculos que pareciam impossíveis de vencer. Cada passo que davam agora era mais firme, mais seguro. Eles estavam construindo algo sólido, não apenas para eles, mas para as pessoas que ainda lutavam pela verdade. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praça de um bairro tranquilo, Paulo olhou para o garoto e sentiu uma gratidão profunda. Ele não sabia como havia chegado até ali, mas sabia que tudo o que passara valia a pena. O menino olhou para ele, com um sorriso tímido, e disse: "Você fez tudo certo, não fez?" Paulo se agachou até ficar no nível dos olhos do garoto, seus olhos agora tão brilhantes quanto os de uma criança que, finalmente, podia respirar sem medo. "Eu fiz o que pude. Mas a verdade é que, sem você, eu nunca teria chegado até aqui. Você me ensinou mais do que eu poderia imaginar. Você me mostrou o que realmente importa." O garoto sorriu, e, pela primeira vez, Paulo sentiu que, apesar de todos os erros cometidos no passado, ele havia encontrado algo real. Algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Eles estavam criando juntos uma nova história, uma história baseada no amor, no respeito e na verdade. Naquele momento, Paulo fez uma promessa a si mesmo e ao garoto.
Ele não seria mais o homem que apenas existia, buscando satisfação em conquistas vazias. Ele se tornaria um defensor da justiça, alguém que não apenas corrigia erros, mas que trabalhava ativamente para transformar o sistema. Ele iria usar sua posição e sua influência para garantir que mais crianças como o garoto tivessem a chance de uma vida melhor, sem medo, sem sofrimento. O menino, agora mais aberto e comunicativo, estava começando a abrir seu coração para um futuro que, antes, parecia inatingível. Ele não tinha mais as cicatrizes visíveis que o marcaram em sua jornada até ali, mas sua alma ainda carregava sombras de um passado que, pouco a pouco, ele começava a deixar para trás. Ele agora se permitia sorrir, brincar, viver como uma criança. A inocência que parecia ter sido perdida estava retornando a ele, a cada dia. Paulo sabia que, para o menino, o futuro ainda era uma terra desconhecida, mas com ele ao seu lado, ele poderia caminhar para um novo amanhecer, cheio de possibilidades. A fundação que havia causado tanto sofrimento foi desmantelada de maneira definitiva. A justiça foi feita, e as vítimas receberam reparações. Mas o verdadeiro impacto do julgamento foi mais profundo do que qualquer indenização financeira. A verdade estava em cada ação tomada, em cada voz que se levantava contra a corrupção, em cada criança que agora podia olhar para o futuro com mais esperança do que antes. E para Paulo, a maior vitória não foi a recompensa pública que ele recebeu ou as novas portas que se abriram para ele. A maior vitória foi ver o garoto, com um sorriso genuíno no rosto, correndo pela primeira vez sem olhar para trás, sem medo. Ele estava livre, e Paulo estava ali para testemunhar sua liberdade. Eles caminhavam lado a lado, enfrentando juntos o que viesse, sabendo que, agora, estavam unidos por algo muito maior do que os desafios do mundo. Estavam unidos pelo poder da verdade, pela força do perdão, e pela certeza de que, não importa o quanto a vida os testasse, eles tinham um ao outro. E assim, sob o céu limpo e azul daquele novo dia, Paulo e o menino deram um passo rumo ao futuro. O futuro que eles, com tanto esforço, haviam conquistado. O futuro que agora, finalmente, era deles. Fim. Se você chegou até o final, comente correr, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.